Salve galera, eu sou o Highlander e hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês a formação 5-3-2. É uma formação aí muito boa, a variante aí da 3-5-2, né? Uma variante um pouco mais defensiva, mas uma formação que ela consegue ser bastante competitiva aí se você tiver características de jogadores no seu time e, né, bem treinada. Então, bora lá, vamos passar para vocês qual é que é dessa formação aqui. Bom, galera, aqui na série de bola, a gente vai fazer uma série de bola com bastante jogadores. Então a gente vai montar uma estrutura aqui num 3+2, inicialmente, né? E a gente vai utilizar aquela estratégia do atrair para libertar, né? Então a gente vai atrair o adversário para o nosso campo de defesa, né? Para que ele consiga liberar espaços aqui nas costas, principalmente da primeira linha de marcação dos volantes do adversário, tá? Onde a gente vai ter os dois atacantes e este jogador mais avançado aqui, que seria o nosso volante, para poder puxar contra-ataques, né? Então a gente utiliza dessa estratégia que é atrair o adversário para o nosso campo, ao mesmo tempo a gente libera espaço nas costas e aí faz um passe mais direto, buscando essa ligação ou nesse meia ou nos atacantes diretamente, para poder puxar o contra-ataque, né? A gente vai ter o apoio dos alas também, que pode ser importante para poder esticar uma bola pelo lado do campo e aí o ala poder avançar para frente, né? Então essa vai ser a estratégia que a gente vai usar na série de bola, né? Basicamente o atrair para libertar. Essa é uma estratégia que o Felipe Inzaghi, que treinou a Inter de Milão, aí ele utilizava, né? Utiliza nas suas equipes, né? Inclusive a 5-3-2 é uma formação que ele utiliza e ela me parece ser muito boa para você usar, né? Se você quiser um time um pouco mais fechado, um pouco mais defensivo para explorar os contra-ataques, né? Então você utiliza essa estratégia de atrair o adversário para o seu campo, abre espaço nas costas e com troca de passe rápido, né, seja usando a dinâmica do terceiro homem ou um passe mais direto, por exemplo, do zagueiro direto pro centroavante aqui, ou do zagueiro direto pro ala num lançamento, buscando as costas do adversário. E aí com isso, em 2, 3 passes, a gente já consegue avançar no campo e chegar na cara do gol. Então, essa é a estratégia para a saída de bola que a gente vai utilizar. Bom, galera, aqui eu vou mostrar para vocês a parte da construção de jogada, né? Caso o adversário não seja um adversário que pressione muito alto, né? E aí que dê espaço nas costas para a gente poder fazer aqueles contra-ataques na saída de bola ou quando a gente tiver com a posse de bola, a gente vai ter que utilizar da posse de bola para trabalhar essa bola, tá? Então, a gente basicamente vai formar uma estrutura aqui num 3-5-2, né? E o nosso principal objetivo vai ser rodar essa bola, né? Entre os jogadores, girando ela de um lado para o outro e avançando no campo conforme o adversário for dando espaços pra gente, né? A gente pode utilizar aqui de triangulações também para poder quebrar linhas de marcação, né? Utilizando os atacantes. E aqui um ponto importante é que para essa formação funcionar com plena amplitude, é muito importante que você tenha dois atacantes de movimentação na frente, tá? Não necessariamente precisa ser dois atacantes velocistas, mas tenha que ser dois atacantes de movimentação, que se movem pelo campo, né? Você até consegue jogar com um centroavante mais de área e um atacante mais móvel, mas o ideal para que dê o plus dela é que seja dois atacantes de movimentação, para que eles consigam se movimentar trocando de posição, né, um recuando mais e o outro ficando mais próximo aos zagueiros, ou os dois ficando rente à linha dos zagueiros, abrindo para o lado enquanto o outro centraliza, entendeu? Então essa movimentação aqui é importante para quê? Para que você confunda a marcação, principalmente dos zagueiros, porque quando o zagueiro não tem um atacante de referência, ele perde a sua referência na marcação. Então ele não sabe se ele segue marcando o jogador, acompanha o jogador para onde ele vai, ou se ele fica na sua posição. E aí essa questão de dúvida, de frações de segundos que a gente consegue abrir espaços e aí conseguir criar jogadas, né? Então o atacante ele pode abrir para o lado para fazer triangulações junto com o ala e o volante, né? Pelo lado do campo para poder aí sim utilizar essa mecânica do terceiro homem para o ala, por exemplo, poder receber na frente e avançar em campo, ou ele pode também ficar mais por dentro aqui e trabalhar essa jogada por dentro, né? Seja com triangulações aqui, né? Com o outro atacante e o meia central, ou até mesmo ele recuando mais para uma posição, por exemplo, de meia, um falso meia, enquanto o outro fica mais centralizado, e aí a gente consegue trabalhar essa bola dessa maneira. No geral, a gente vai rodar essa bola. Se for o adversário tentar marcar em cima, a gente troca rápido, faz trocas de passe rápido para gerar essa confusão na marcação, e aí com isso os atacantes eles fazem movimentos de facão para receber na frente, seja por um passe mais longo ou um lançamento, né? Ou a gente
segura essa bola trabalhando de pé em pé, né? Fazendo ela rodar de um lado para o outro. Então, aí tá mais ou menos a construção das jogadas que a gente pode trabalhar, né? Isso vai variar basicamente da pressão que o adversário fizer. Se o adversário jogar mais recuado, a gente mantém a posse de bola e gira ela de um lado para o outro até conseguir encontrar um espaço. Se o adversário tentar pressionar para roubar a bola, a gente trabalha em trocas rápidas de passe para buscar o atacante sempre nas costas do zagueiro. Ou os dois, ou um, né? E aí, por isso que eu falei, tem que ter a movimentação dos atacantes na frente, vai ser muito importante para esse funcionamento funcionar e dar certo. Bom, aqui já na fase final de ataque, né, na área do adversário, lá no campo de ataque, a gente vai ter algumas possibilidades. A nossa ideia principal vai ser, como eu falei, buscar essa atração do adversário para o nosso campo e jogar pelos contra-ataques, buscando sempre as costas dos marcadores adversários, né? Se o adversário não for um adversário que busca atacar constantemente e jogue mais ou menos parecido com a gente vai ter que encontrar soluções para poder, obviamente, fazer o gol. E uma delas é trabalhar a bola, como eu falei, na parte de construção. E aqui no campo de ataque também não vai ser diferente. A gente vai ter que trabalhar essa bola de pé em pé. Então aqui a gente tem algumas movimentações. A primeira delas é os atacantes ficando sempre entre o zagueiro e o lateral do adversário. Por quê? Porque isso aí vai gerar uma dúvida na hora de marcar. Então, o atacante ficando aqui, nessa posição aqui, ele gera uma dúvida entre o lateral e o zagueiro. Quem é que vai marcar? Porque se o zagueiro vier marcar ele e o lateral não dá esse suporte e ficar marcando o nosso ala, o atacante fica sempre no mano a mano com o zagueiro. Se o lateral recuar para poder dar um suporte para o zagueiro na hora de marcar, o nosso ala tem liberdade pelo lado do campo para poder receber essa bola e construir a jogada pela linha de fundo, né? Então a gente sempre vai ter essa possibilidade. O nosso volante central aqui, ele vai ter um papel importante, por quê? Porque ele pode tanto ficar mais recuado para poder ajudar nessa construção por trás, como ele pode avançar pelo meio, se tornando mais um atacante, né? E aí, com isso, a gente pesando essa última linha do adversário, né? Se o adversário se defender com linhas de 4, a gente vai ter 5 jogadores. Então, a gente vai ter sempre um a mais, gera vantagem numérica. Se o adversário, por exemplo, fizer uma marcação com linha de 5, né? Recuando um dos volantes, por exemplo, ou jogando com 3 zagueiros também, a gente no mínimo vai ter 5 contra 5. Então, isso aqui vai ser importante. No geral, a gente também, né? Caso o adversário se feche bem e não dê espaços para a gente contra-atacar nas costas, a gente vai ter que trabalhar essa bola de pé em pé. Então a gente vai ter que girar essa bola de um lado para o outro e aí utilizar da troca de passes, né, da circulação de bola e também utilizar dos triangulações aqui, das triangulações pelos lados do campo para poder gerar espaços, né, fazer uma triangulação para que, por exemplo, o ala receba essa bola nas costas e aí consiga gerar um passe para trás para quem estiver chegando de trás, seja o nosso volante aqui pisando na área, o outro atacante e até mesmo um outro ala do outro lado, fazendo essa composição dentro da área, né? Ou a gente também pode fazer trabalho de passes por dentro, né? Trabalhar essa bola por dentro, né? Por exemplo, com a movimentação que eu falei para vocês dos atacantes, de um atacante recuando para fora da área e aí com isso puxando um zagueiro junto com ele, por exemplo, né? E enquanto o outro se posiciona para receber esse passe na diagonal. Então a gente faz, por exemplo, aqui, ó. Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem aqui. A gente vai fazer uma triangulação entre o 11, o 8 e o 10, certo? Então o 11 vai sair da área, vai puxar essa marcação com ele, tá? Vai puxar essa marcação com ele, o zagueiro vai acompanhar. O 9 vai fazer o movimento de facão e aí o 10, que vai ser o cara da triangulação, vai finalizar esse passe nas costas do zagueiro que acompanhou o 11 para receber na frente. E aí com isso a gente consegue gerar uma situação de gol. O camisa 9 sai na cara do gol, tá? Então isso são movimentações que a gente pode fazer para poder trabalhar a bola, né? Além de, claro, cruzamentos, mas aí o cruzamento ele não vai ser tão efetivo se for um cruzamento por alto, porque a gente vai estar jogando com 2 atacantes mais de movimentação. Então a gente quer esse cruzamento aí ou rasteiro, buscando quem chega de trás, né? Então, por exemplo, um atacante aqui, ele avança para puxar a marcação para trás, enquanto o outro atacante vem de trás e aí recebe esse cruzamento nas costas da zaga e aí dando de frente pro gol para finalizar em gol. Ou a gente busca a jogada pelos lados, como eu falei para vocês, tá? Bolas enfiadas pelas costas das zagas também vai ser interessante. Então, na hora de atacar os 3 volantes aqui, tem essa liberdade de achar um passe no entrelinhas nas costas dos volantes e entre os zagueiros para o atacante receber e aí no mano a mano fazer um corte e chutar pro gol, né? Mas no geral, a nossa principal característica vai ser os contra-ataques, né? A gente vai atrair o adversário, fazer troca de passes rápidos e busca as costas do adversário. O mesmo vai valer para a marcação que eu vou passar para vocês agora.
Bom, galera, aqui na parte da marcação, tá? Então a gente vai começar com a marcação da saída de bola do adversário, né? E depois a gente passa para a marcação do nosso campo. Bom, a estrutura, eu já adianto para vocês que não vai mudar muito, tá? A gente vai fazer um bloco bem sólido, centralizado aqui. Então a gente vai ter aqui a linha de 5, com os 3 zagueiros e os 2 alas. Uma linha de 3 volantes e os 2 atacantes também voltando para fechar. Qual que é o intuito aqui? É a gente fazer um bloco muito fechado aqui pelo meio, tá? Para que o adversário não tenha possibilidade de fazer ligações ou construção de jogada pelo meio. A gente vai limitar o adversário a jogar somente pelos lados, tá? E quando ele começar a iniciar a jogada pelo lado, a gente vai fazer uma movimentação para que a gente preencha aquele lado do campo e faça uma marcação mais agressiva para recuperar essa bola e aí partir no contra-ataque, tá? Então lembre, a nossa intenção é atrair o adversário, fazer com que ele ataque por um lado do campo, a gente fecha aquele lado do campo com um bloco mais sólido, recupera a bola, faz uma marcação mais agressiva, recupera a bola e já tenta partir em velocidade pro ataque, né? Buscando sempre as costas do adversário, tá? Então, primeiramente, bloco sólido aqui no meio campo. Os 3 zagueiros, os 3 volantes e os 2 atacantes, fechando completamente esse meio central. A partir do momento que o adversário escolhe de repente atacar por um lado do campo aqui, então vamos supor que ele resolveu atacar esse lado do campo aqui, né? Ele vai buscar atacar por esse lado do campo, certo? Então a gente vai fechar aqui, né? O adversário está ali com a sua linha de 4, né? Formada aqui. Vamos colocar mais um jogador aqui. Camisa 3 aqui, ó. Então ele está aqui com a sua linha de 4 defensiva. Vai ter os 2 volantes provavelmente aqui. Um ponta mais aberto e ele resolveu jogar por esse lado do campo. O que nós vamos fazer? A gente vai balançar a nossa marcação para aquele lado do campo, né? Então a gente vem, faz o balanço aqui. Esse volante ele vem, fecha mais para cá. O outro volante vem, esse volante vem e um dos atacantes faz essa recomposição aqui, né? E aí a gente se defende aqui basicamente num 5-4-1. Quando o adversário tentar avançar e a gente recuperar essa bola, porque daí quando um dos adversários receber a bola, a gente pressiona ele, né? Sempre com 2 ou 3 jogadores para tentar recuperar a bola. A partir do momento que a gente recuperou essa bola, a gente tenta partir em velocidade, utilizando os atacantes e o ala oposto, né? Então a gente recupera a bola e parte em velocidade, certo? Essa vai ser a estrutura. Se a gente não quiser, de repente, fazer com que esse atacante recue para a linha dos volantes para poder ficar um pouco mais à frente e aí ter os 2 atacantes, também funciona. A gente mantém 3 aqui, né? E a gente fica com os 2 atacantes aqui, sempre esperando o contra-ataque. Então, a gente faz uma marcação forte, recupera a bola, trabalha ela em passes curtos e rápidos e já tenta ligar um passe no atacante. Se a gente recuperar essa bola no meio campo, é melhor, porque a gente perde o adversário saindo, então ele vai estar com a estrutura defensiva dele e marcação desmontada, e aí a gente tem mais chance de efetivar o nosso contra-ataque para fazer o gol. Se a gente recuperar essa bola no campo de defesa, também vai funcionar. Porém, que a gente vai ter que ser mais organizado para poder ligar esse passe nos atacantes e eles vão ter mais campo para correr. Então eu vou mostrar para vocês lá no campo defensivo como é que a gente vai fazer. Bom, galera, aqui no campo defensivo, como eu falei, a gente vai manter a estrutura defensiva jogando com um bloco bem fechado aqui, sólido no meio campo, né, na zona central, onde a gente vai ter aqui 8 jogadores fechando essa zona central e a gente vai deixar os lados do campo aqui um pouco mais aberto. À medida que o adversário tentar escolher um lado do campo para atacar, a gente reposiciona o time, né, para aquele lado do campo, para tentar recuperar a bola, né? Então a gente preenche mais aquele lado do campo para tentar recuperar essa bola. Uma estrutura legal que a gente pode montar aqui é a partir do momento que a gente recuperar essa bola, fazer uma marcação mais agressiva, recuperar essa bola no nosso campo, a gente tem 2 opções. Ou a gente faz uma troca de passes rápidas aqui nos jogadores mais próximos para tentar fazer uma ligação para os atacantes nas costas da zaga, ou a gente faz uma troca rápida de passes aqui, né? E aí com isso pega e faz um lançamento pro ala lá do outro lado para que ele tenha campo para poder avançar, né? Isso aqui é interessante porque a partir do momento que o adversário ele escolher um lado do campo, a gente vai concentrar mais jogadores para aquele lado do campo e automaticamente o adversário também vai ter que puxar jogadores para aquele lado do campo, deixando o lado oposto livre para o nosso ala poder receber um lançamento nas costas e partir para o campo de ataque, né? Então isso aqui é bem interessante da gente trabalhar e construir e fazer, né? E no geral vai ser isso. A gente se defende bem, né? Bloco bem montado, bem compactado, né? Jogadores próximos fazendo aquela marcação mais firme e mais agressiva, recupera a bola e a gente tem essas 2 opções.
troca rápidos de passe, busca um atacante nas costas, né, com velocidade, da zaga principalmente, ou um lançamento invertido para o lado oposto, onde o nosso ala vai ter aqui uma liberdade total para poder receber a bola e conduzir o time para o ataque, né. Então, basicamente, essa é a ideia da marcação no nosso campo de defesa, né. Como eu falei, é uma formação onde a gente vai jogar mais esperando o adversário e buscando estocadas no contra-ataque, certo? Vai ser importante ter a dupla de ataque de movimentação e que, obviamente, tenha velocidade também. O trio de volantes tem que ser um trio de volantes que sejam, além de marcadores, mas tenham bastante visão e bom passe, né? E a linha de defesa tradicional, 2 alas que tenham vigor físico para fazer o vai e vem e 3 zagueiros ali que saibam jogar com os pés, saibam construir de trás também e tenham um bom lançamento também, beleza? Então basicamente é isso, a parte defensiva aqui na nossa área. Bom, tá aí galera, a apresentação da formação 5-3-2, as minhas ideias e as minhas opiniões sobre essa formação, como eu jogaria utilizando essa formação. Então, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês mudariam, qual é a formação que vocês jogariam ou que vocês preferiam que o seu time jogasse, né? E tamo junto, valeu, é nóis!